Paz, amada igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero estar compartilhando uma palavra que muito me abençoou. Esses dias nós estivemos em uma igreja ministrando e Deus me deu a revelação desta palavra aqui no livro de Atos, no capítulo de número 9. Mas antes disso, eu quero estar convidando a todos vocês para estarem me seguindo lá no Instagram. É Raquel Mariana 55. Eu vou deixar também na descrição alguns livros que me influenciaram, livros para o enriquecimento intelectual, a nível de informação. E sem dúvida alguma que o nosso primeiro livro de regra, de fé e de prática deve ser a Bíblia Sagrada. Então, vamos lá, Atos 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Irmãs, eu acredito que todos os irmãos e as irmãs que estão aqui conhecem essa história do capítulo de número 9, em que se dá a conversão de Saulo. E quem é que foi Saulo? Saulo era um homem convicto às suas crenças, convicto aos seus pensamentos. É bem verdade que ele era um homem investido de autoridade e que ele tinha um arcabouço intelectual, toda uma bagagem de cultura, de informação, de formação acadêmica. E dentro desta causa, desta situação, nós entendemos e analisamos que Deus ele tem obras específicas para realizar através de pessoas específicas. E o tema dessa mensagem de hoje é uma carta para Deus. E uma carta para Deus é uma carta totalmente diferenciada, em que ao longo desse áudio nós iremos aprender com as escrituras sagradas. E Saulo, ele era um homem respeitado, criado aos pés da maior autoridade naquele tempo, naquela época, que foi Gamaliel. Gamaliel era um doutor venerado, e eu me recordo de uma palavra em que queriam matar Pedro, e Pedro ali ele foi preso e depois ele foi solto. A Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo e ele foi solto, e os fariseus, os religiosos da época queriam matar Pedro, e esse homem chamado Gamaliel foi um instrumento de Deus ali para poder dar um direcionamento àqueles homens, porque eles iam matar o apóstolo Pedro. Ele vai dizer: olha, deixa isso, porque se essa doutrina for de homens, isso irá se desfazer, mas se essa doutrina ela for de Deus, não tem como ninguém ir de encontro à vontade do Senhor. Então Saulo, ele foi criado aos pés desse homem, desse doutor que era respeitadíssimo. E em se falando de carta, que é o tema da mensagem de hoje, uma carta para Deus. Uma carta, ela possui um emissor, possui uma mensagem e possui um destinatário. Mais importante do que um emissor e um receptor é o teor da mensagem. E existem diversas cartas: cartas de agradecimento, cartas de boas-vindas, cartas convites, cartas de saudação, e também existem cartas de afronta. E em se falando de cartas de afronta, esta foi uma das cartas usada por Saulo, porque no versículo de número 1, ele vem dizendo que ele respirava ameaças de morte, e ali ele vai pedir cartas para as sinagogas de Damasco, para fazer com que muitos irmãos sofressem. Saulo, ele pediu uma carta a esse sumo sacerdote. O texto bíblico vai dizer que, indo no caminho, ele chega perto de Damasco e subitamente, de repente,
Deus entra e intervém na sua história e na sua vida. E quando fala, de carta de afronta, eu me lembro de Senaqueribe, onde ele irá invadir a cidade de Judá. O texto bíblico vai dizer que Ezequias, servo do Senhor, ele vai receber a carta de afronta. Isso está em 2 Reis 18:13. O texto sagrado vai dizer que Rabzaqué pôs-se em pé e clamou em alta voz em Judá e que falou: ouve a palavra do grande rei. Esse rei é um rei com R minúsculo, o rei da Síria. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. E ali eles não responderam nada. Ezequias ele foi para o templo para orar e apresentar aquela carta ao Deus Todo-Poderoso. Qual é a carta que você tem recebido? Qual é a carta que o inimigo ele tem te enviado? O melhor lugar, abrindo um parênteses aqui, para nós estarmos e apresentar essa carta da afronta, a carta da crítica, a carta da fofoca, a carta da calúnia, é nós entrarmos no templo de Deus, na casa do Senhor, na presença do Senhor e apresentar essa carta como Ezequias ele fez. O texto vai dizer que Deus ele envia Isaías, porque aquele que se coloca diante de Deus, ele não fica, nem ele nem ela fica sem resposta. Deus ele vai enviar Isaías e vai dizer: não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O texto bíblico vai dizer, igreja, que Deus ele vai ferir os assírios e vai livrar a nação de Judá naquela noite. Deus ele vai dispensar um anjo e vai destruir 185 mil. E voltando para o nosso texto de origem, a Bíblia vai dizer que Saulo, a caminho, ali de Damasco, o próprio Deus desceu para ter um ajuste de contas com estes que estavam, com este que estava perseguindo o povo de Deus. Irmãs, nós servimos a um Deus que veio e a um Deus que ouve. O Deus que nós servimos é o Deus que veio, o Deus que ouve. E ele desce na terra para ajustar contas. Como assim, irmã missionária Raquel? Deus ele desce na terra, irmãs, quando Deus ele vai chamar Moisés, abrindo aqui outro parênteses aqui. Quando Deus ele vai chamar Moisés, ele vai falar: Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido a aflição do meu povo e eu desci para os livrar. Todas as vezes que a palavra de Deus é lida ou ministrada, é Deus na terra falando com o seu povo. Irmãs, e ali Deus ele desceu para ter um ajuste de contas com Saulo. Porque me persegues? E Saulo já trêmulo, atônito, ele vai falar: Senhor, quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A Bíblia vai dizer que ele vai perguntar para o Senhor: o que queres que eu te faça? E Deus vai dar uma ordem, assim como Deus está nos dando uma ordem neste dia que se chama hoje. Deus vai falar: levanta e entra na cidade. A ordem é: levanta-te e faça aquilo que eu te ordenei, porque lá te será dito o que convém fazer. Levanta-te, toma uma postura, toma uma atitude. E no meio desse processo, irmã Raquel, no meio desse processo, Deus irá nos orientar o que convém, o que deverá ser feito. A Bíblia vai dizer que Deus ele vai falar com seu servo Ananias. Deus ele vai falar: Ananias, levanta-te, vai na rua chamada direita em casa de Judas e procura um homem de Tarso chamado Saulo. E eis que ele está orando. Deus não erra endereço.
Deus, quando Ele libera a sua palavra, quando Ele tem algo específico na vida de uma pessoa, Deus, Ele não erra endereço. Deus, ele te conhece, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o nome da tua rua, o CEP que você mora. Deus, Ele sabe o número do sapato que você calça. Deus, Ele sabe o número da roupa que você veste. Deus, Ele te conhece e Deus deu o endereço certo. Irmãs e irmãos, esse negócio, né, dessas profetadas, dessas profecias. Eu vejo uma pessoa, não, Deus não fala assim. Deus, quando Ele falou com Ananias, Deus, Ele foi específico. Ele falou: Ananias, vai na rua chamada direita. Na casa de quem? Na casa de Judas. Lá tem um homem, e ainda deu o nome do homem. O nome dele é Saulo de Tarso. Ainda disse como que esse homem estava. Ele está o quê? Orando. Deus não erra endereço. Ananias, ele temeu muito. A Bíblia vai dizer, né, os escritos sagrados, vai dizer que Ananias, ele temeu muito. E ele vai dizer: Senhor, o Senhor tem certeza? Porque muitos eu vi acerca deste homem. E Deus vai falar: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, reis e filhos de Israel. Irmãs, e ali Deus, ele já tinha uma obra linda na vida de Saulo de Tarso. Assim como Deus, ele tem uma obra linda na minha vida e na tua vida. E Deus nos chamou para sermos vasos de barro. E o tema desta palavra, desta mensagem é uma carta para Deus. Irmãs, Deus, ele escolhe a cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. E Deus nos escolheu para nós sermos uma carta viva. Segundo Coríntios, no capítulo de número 3, né, ali onde, em 2 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, ele vai reafirmar a sua autoridade apostólica e ele vai reescrever, né, ele vai escrever a segunda carta, né, aos Coríntios, para defender a sua posição e também reafirmar o seu ministério acerca de alguns mestres que estavam se levantando ali para ir de encontro à verdade. E ele vai dizer: vós sois a carta escrita e conhecida por todos os homens, escrita não com letras de tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Qual tem sido a mensagem que nós temos propagado? Qual tem sido, né, a leitura daqueles que estão ao nosso redor, que têm nos observado? Irmãs, que nós possamos propagar a palavra da verdade e não somente falando, mas tendo atitude. A Bíblia vai dizer em Tiago que sede praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus, enganando-vos a vós mesmos. Hebreus 12, ele vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixa todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos, né, ter a nossa vida, esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, escrito, né? Escrito não com tábuas de pedra, como no Antigo Testamento, lá através do servo Moisés, mas essa tinta, que é a presença do Espírito Santo, ele faz parte do nosso ser e ele é escrito nas tábuas, né, do nosso coração. A Bíblia vai dizer que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que a nossa mensagem venha a ser uma mensagem da palavra. Salmo 119, 9, ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Salmo 119 também ele vai dizer, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Que nós possamos, né, carregar essa mensagem, a mensagem da palavra. Se alguém vier e disser palavras negativas, palavras de derrota, palavras, né, que não provém do Senhor, que nós possamos ir e falar e propagar e viver esta palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. E olha o que eu estou me lembrando aqui, Hebreus 4, né? Hebreus 4, ele vai dizer, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas.
e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aonde eu não vou, a palavra vai. Aonde o psiquiatra não vai, a palavra vai. Aonde o psicólogo não vai, a palavra ela vai. Aonde você não vai, a palavra ela vai. Profetiza, prega no meio dessa situação e que nós possamos ser essa carta viva e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus e assim diz o Senhor. Paz.